A neve caía rara e mágica sobre as ruas de Lisboa, transformando a capital portuguesa em um conto de fadas improvável naquela véspera de Natal. Miguel Santos, o implacável CEO da Santos Corp, apertava o volante do seu Mercedes preto, os nós dos dedos brancos de tensão, enquanto o rádio ecoava "Noite Feliz", em um tom que soava como deboche. Ele havia acabado de receber a notícia: o maior contrato da empresa, anos de negociações, evaporara por causa de um boato malicioso sobre sua vida pessoal. O CEO gay que destrói famílias, sussurravam os tabloides. E agora, sozinho no carro, com a filha Sofia esperando em casa, Miguel se perguntava se o Natal poderia ser mais cruel que o inferno corporativo. Sofia, com seus olhos verdes herdados da mãe falecida, preparava o jantar sozinha na cozinha da penthouse no Chiado, o aroma de bacalhau à brás misturando-se ao pinheiro decorado com luzes piscantes. Aos 10 anos, ela já entendia mais do que devia sobre o peso que o pai carregava, as noites em que ele voltava exausto, os olhares enviesados nos jantares de família, a ausência de um tinho para completar o quadro perfeito que as tias insistiam em pintar. Mas Sofia tinha um plano, um segredo guardado como o melhor presente sob a árvore, um homem chamado Rafael, encontrado por acaso em uma oficina de artesanato no mercado da Ribeira, onde ele esculpia presépios com mãos que pareciam feitas para curar feridas invisíveis. Miguel estacionou o carro na garagem subterrânea, o eco dos passos no mármore frio da entrada ecoando como um verdito. Ele tirou o casaco de lã cinza, revelando a camisa impecável que escondia o peito apertado pela solidão. "Papá", gritou Sofia da sala, correndo para abraçá-lo com uma força que desarmava qualquer armadura. "Eu fiz o jantar. E tenho uma surpresa para você hoje à noite." Seus cachos castanhos balançavam, e nos olhos dela brilhava uma inocência feroz, a mesma que o salvara tantas vezes da escuridão. Miguel sorriu, forçando a leveza, mas o telefone vibrou com uma mensagem do conselho: "Reunião de emergência amanhã. Rumores sobre sua orientação estão custando nos investidores." Ele guardou o aparelho no bolso, decidindo que o Natal merecia uma trégua, nem que fosse ilusória. Enquanto comiam, Sofia tagarelava sobre a escola, sobre a peça de Natal onde interpretara um anjo, ironia que Miguel notou, mas não comentou. Lisboa, lá fora, pulsava com as luzes do Rossio, os sinos da Basílica dos Mártires tocando ao longe, mas dentro daquelas paredes de vidro, o mundo parecia pequeno demais para caber os sonhos de uma criança. "Papá, você acredita em milagres?" perguntou ela de repente, espetando um garfo no bacalhau. Miguel pausou, o vinho tinto na taça refletindo as luzes da árvore. "Eu acredito em ti, filha. Isso basta." Mas Sofia sorriu de um jeito que o inquietou, como se soubesse de um segredo que o universo ainda não revelara. A noite avançou com o ritual familiar, eles montaram o presépio na varanda, as figurinhas de barro de Fátima ganhando vida sob as estrelas frias. Miguel contou histórias da avó paterna, que crescera nas vinhas do Douro, ensinando a amar sem medo, mesmo quando o mundo julgava. Mas o passado o assombrava, o divórcio traumático com a mãe de Sofia, que partira para o Brasil deixando acusações de não ser homem o suficiente, os olhares dos colegas de escola em Coimbra, onde ele escondera sua identidade até a universidade, e agora, aos 40, o sucesso da Santos Corp, uma gigante de tecnologia e energias renováveis, ameaçado por quem temia um líder diferente. Sofia, sentindo a sombra, puxou-o para a sala. "Feche os olhos, papá. O presente está chegando." O interfone tocou, um zumbido que cortou o ar como uma lâmina. Miguel franziu a testa, visitas não programadas eram raras naquela fortaleza urbana. Sofia correu para atender, e quando a porta se abriu, um homem entrou carregando uma caixa de madeira entalhada, o casaco salpicado de neve derretida. Rafael Oliveira, 38 anos, com uma barba aparada e olhos cor de avelã que pareciam ler almas, estendeu a mão. "Boas festas, Sr. Santos. Sua filha me convidou. Eu sou o artesão que ela mencionou, o que faz presépios que trazem as pessoas de volta." Miguel piscou, confuso, enquanto Sofia aplaudia. O Hulk da noite se revelara, não um objeto, mas um estranho que, em minutos, acendia faíscas de algo há muito esquecido. Rafael sentou-se no sofá de couro, a caixa aberta revelando um presépio miniatura, cada peça esculpida com uma delicadeza que contava histórias, o menino Jesus com um sorriso maroto, Maria com olhos de mãe guerreira. "Eu o fiz pensando na sua família", disse ele, a voz grave como o fado de Amália Rodrigues. Sofia explicou aos pulos, semanas antes, no mercado, ela vira Rafael ajudando uma senhora idosa com sacolas, e algo nele, talvez a gentileza sem alarde, a fizera confidenciar sobre o pai, tão sozinho no Natal. Rafael, viúvo de um companheiro perdido para o câncer 2 anos antes, vira em Sofia um eco da própria perda, e aceitara o convite impulsivo. Mas Miguel, ainda de guarda alta, sentia o conflito borbulhar, era coincidência ou armadilha. Os rumores da empresa ecoavam em sua mente, e se isso fosse mais um golpe disfarçado de bondade? A conversa fluiu como o Tejo sob as pontes iluminadas,
Rafael contando de sua oficina em Alfama, onde o cheiro de cedro misturava-se ao sal do mar. Ele era designer gráfico freelance agora, mas sua paixão eram as esculturas, peças que vendia em feiras natalinas para sustentar a vida simples após a tragédia. Perdi o João em uma luta que o mundo ainda ignora, confessou ele, o tom carregado de uma vulnerabilidade que Miguel reconhecia como espelho da própria. Sofia, fingindo dormir no tapete, observava tudo com olhos semicerrados, orquestrando seu milagre infantil. Mas o primeiro conflito surgiu quando o telefone de Miguel tocou novamente, a tia Lúcia, devota católica de Porto, insistindo em uma visita surpresa amanhã. Miguel, traga a Sofia para a missa da meia-noite. E esse amigo? Cuidado, filho, o Natal é tempo de pureza, não de confusões. Miguel desligou, o rosto endurecido, e Rafael notou o tremor na mão dele. Eu sei como é, murmurou o artesão. Minha família em Évora ainda reza por minha conversão. Mas o amor não se converte, ele se revela. Aquelas palavras acertaram Miguel como uma onda do Atlântico, despertando memórias de noites em bares escondidos de Barro Alto, onde dançara pela primeira vez sem máscaras, apenas para acordar com arrependimentos impostos pela sociedade. Sofia, agora de pé, interveio. Papá, o senhor Rafael me ensinou que presépios não são só histórias antigas, são sobre famílias que se encontram no escuro. O ar na sala espessou com emoção não dita, e pela primeira vez em anos, Miguel permitiu que uma lágrima traísse sua fachada de ferro. Enquanto a neve rareava lá fora, os três montaram o presépio na mesa de centro, risadas pontuando o silêncio. Rafael contava anedotas de sua infância nas colinas alentejanas, onde aprendera a esculpir com o avô, um homem que sussurrava segredos de aceitação sob as oliveiras. Miguel, aos poucos, baixava as defesas, compartilhando fragmentos de sua ascensão, de estagiário em uma startup de Lisboa a CEO visionário, impulsionado por um desejo de energias limpas que purificassem o mundo como ele purificava a si mesmo. Mas o passado espreitava, o ex-sócio, um homem casado que o traíra com mentiras homofóbicas para ganhar controle da empresa, deixando cicatrizes que sangravam em noites como aquela. Sofia adormeceu no colo do pai, e Rafael se levantou para ir embora, mas Miguel o deteve à porta. Fique para o vinho do Porto. É tradição. O olhar entre eles era um fio esticado, carregado de possibilidade e medo. Eles brindaram na varanda, o Skyline de Lisboa um tapete de luzes, e ali, sob o céu estrelado, Rafael revelou seu próprio segredo. Eu vim porque Sofia disse que você precisava de alguém que entendesse o peso de ser o outro em uma terra de santos e pecados. Miguel riu, amargo, mas tocado. O Natal, que sempre fora sinônimo de ausência, começava a se tingir de cor. No entanto, o amanhecer trouxe o primeiro clímax. A tia Lúcia chegou cedo, sem aviso, com o terço na mão e olhares acusadores para Rafael, que ainda tomava café na cozinha. Quem é esse homem, Miguel? A Sofia me contou bobagens sobre presentes divinos. Isso é obra do diabo, confundindo a criança. A sala explodiu em tensão, vozes elevadas e quando pelas paredes envidraçadas. Miguel, defendendo o estranho que se tornara aliado em uma noite, sentiu o coração martelar. Era o confronto que temera por anos, o choque entre tradição portuguesa e a verdade crua de sua identidade. Rafael, calmo como o mar de Cascais em calmaria, interveio. Senhora, eu sou só um homem que perdeu o amor e encontrou esperança em uma menina esperta. O diabo não esculpe presépios. Lúcia saiu bufando, prometendo rezar pela alma perdida do sobrinho, mas suas palavras plantaram dúvida em Miguel, e se o passado se repetisse, custando não só a empresa, mas a custódia de Sofia em um sistema ainda enviesado. Ele cancelou a reunião do conselho, isolando-se no escritório com vista para o castelo de São Jorge, enquanto Rafael levava Sofia para um passeio pelo Jardim da Estrela. Lá, entre pavões e lagos gelados, o artesão confidenciou à menina: seu pai é forte, mas às vezes os fortes precisam de mãos para segurar. Sofia assentiu, determinada a unir os dois mundos. O dia prosseguiu com falsos equilíbrios, almoço em um restaurante típico no Bairro Alto, onde fados tristes cantavam de amores não correspondidos, espelhando o turmoil interno de Miguel. Rafael, com sua presença serena, desfiava os nós, conversas sobre literatura portuguesa, de Fernando Pessoa a José Saramago, revelando camadas. Miguel sonhava em expandir a empresa para projetos sociais LGBTQ+, em Portugal, mas o medo de Backlash o paralisava. Você é como o Tejo, disse Rafael. Parece calmo, mas carrega furacões por baixo. Um riso compartilhado quebrou o gelo, mas o telefone tocou novamente. O ex-sócio, agora rival em uma firma concorrente, vazara documentos falsos para a imprensa, alegando que Miguel promovia agendas pessoais em detrimento dos lucros. A fúria de Miguel era um vulcão, e ele confrontou Rafael. Você acha que isso é fácil? Trazer um estranho para casa, como se o mundo não julgasse cada passo. Rafael recuou, ferido, revelando sua própria cicatriz. Após a morte de João, a família o deserdara, forçando-o a reconstruir em Lisboa sozinho.
Eu não sou estranho, Miguel. Sou o espelho que você evita. Sofia, voltando do passeio, os encontrou em silêncio tenso e chorou, culpando-se pelo presente que dividia em vez de unir. O conflito escalou para um ápice emocional. Miguel, isolado em seu quarto, revirava álbuns de fotos antigas, lágrimas misturando-se à neve que agora caía forte, enquanto Rafael, na rua, hesitava entre partir e lutar. Mas o Natal reserva reviravoltas. Sofia, com astúcia infantil, ligou para a avó materna no Brasil, a única aliada incondicional, que voou de emergência para Lisboa, chegando na missa da meia-noite na sede de Lisboa. Lá, sob os vitrais reluzentes, a avó confrontou Lúcia em um sussurro feroz: amor não tem gênero, só corações partidos que precisam de remendo. Miguel, ao lado de Rafael, sentiu o peso levantar quando Sofia acendeu uma vela por famílias inteiras. O sino tocou, e no caos de cânticos, eles se abraçaram, não como amantes ainda, mas como sobreviventes de uma tempestade compartilhada. A madrugada trouxe calmaria, mas o verdadeiro clímax aguardava. De volta à penthouse, Miguel recebeu um e-mail anónimo com provas de sabotagem do ex-sócio. Com Rafael ao lado, ele montou uma contraofensiva discreta, usando contatos na comunidade LGBTQ+ portuguesa, ativistas de associações como a ILGA Portugal, para expor a verdade sem escândalos. Sofia dormia exausta, sonhando com presépios vivos, enquanto os dois homens, na varanda, trocavam o primeiro toque real, mãos entrelaçadas sob as estrelas, um beijo de fronte que selava não paixão, mas aliança profunda. Dias se passaram em uma dança de reconciliações. Lúcia, tocada por uma carta da avó brasileira, apareceu com um pedido de perdão, admitindo que seu medo era pelo neto, não contra ele. A empresa sobreviveu à crise, com Miguel anunciando publicamente um programa de diversidade, inspirado na coragem de Rafael. E Sofia? Seu presente não era só o artesão, era a lição de que amor surge em formas inesperadas, sendo laços que desafiam tempestades. No fim, sob o sol de Ano Novo em Belém, com o mosteiro dos Jerónimos como testemunha, Miguel e Rafael caminharam com Sofia pela praia do Restelo, o vento salgado carregando promessas. Obrigado pelo Natal mais surpreendente, murmurou Miguel, os olhos encontrando os de Rafael em uma promessa silenciosa. E assim, em Portugal, terra de navegadores e fados, uma família improvável navegou para horizontes de aceitação, provando que o verdadeiro milagre é o coração que se abre, mesmo no inverno mais frio. A manhã de 25 de dezembro amanheceu com um sol tímido filtrando pelas cortinas de linho da penthouse, pintando listras douradas no chão de azulejos portugueses. Miguel acordou com o cheiro de café fresco e pão de Deus assando. Rafael, que insistira em ficar após a missa, já ocupava a cozinha como se pertencesse ali. Sofia, de pijama com estampas de azulejos, dançava ao redor dele, ajudando a decorar fatias com açúcar em pó. Papá, veja. O senhor Rafael faz o melhor. É como mágica do Alentejo. Miguel, ainda de robe, parou na porta, o peito apertado por uma emoção que não ousava nomear, gratidão misturada a medo, como o primeiro gole de um vinho envelhecido que promete embriaguez. Eles comeram à mesa da sala de jantar, com vista para o tejo serpenteante preguiçoso sob o céu azul. Rafael contava histórias de sua avó, uma tecelã-de tapetes em Évora que tecia padrões que contavam segredos de amantes proibidos. Sofia ria, os olhos brilhando, mas Miguel notava as pausas, os silêncios onde Rafael olhava para o vazio, e quando a ausência de João. Você perdeu alguém especial, disse Miguel baixinho, após Sofia correr para pegar um presente. Rafael assentiu, traçando o padrão de uma xícara. O câncer levou-o rápido, como uma maré traiçoeira em Sagres. Eu era o marido invisível, né? Família fingia que éramos só amigos. Mas ele era meu porto. A confissão pairou, sendo uma ponte frágil entre eles. O dia prometia leveza, mas o conflito ressurgiu sutil, um chamado da Santos Corp. O conselho exigia presença na festa corporativa anual no Hotel Ritz, um evento de gala onde networking se misturava a julgamentos velados. Miguel hesitou, mas Rafael o encorajou: vá. Mostre que o Natal não te quebra, te refaz. Sofia, vestindo um laço vermelho no cabelo, insistiu em ir também, arrastando Rafael como tio honorário. No carro rumo ao Ritz, com as ruas de Lisboa enfeitadas com guirlandas e sinos, Miguel sentiu o estômago revirar. E se os rumores explodirem ali? Eu sou o CEO gay com uma família alternativa. O salão do Ritz era um sonho barroco, lustres de cristal derramando luz sobre mesas com rabanadas e vinhos do Dão, orquestra tocando valsas natalinas. Colegas cumprimentavam Miguel com tapinhas falsos, mas os sussurros seguiam-no como sombras. Ouvi que ele tem um novo amigo. Isso afeta os lucros. Sofia, radiante em seu vestidinho verde, dançava com Rafael, que a girava com graça de quem crescer em festas alentejanas. Mas o clímax veio quando o ex-sócio, Vítor Almeida, aproximou-se com um sorriso de tubarão,
flanqueado por investidores conservadores. Miguel, que família charmosa! Mas e os negócios? Rumores dizem que sua vida pessoal distrai do foco. Talvez um parceiro mais tradicional ajude. As palavras acertaram como um murro, e Miguel sentiu o sangue ferver, as mãos tremendo ao redor da taça de champanhe. Rafael, notando, interveio com calma letal: Sr. Almeida, eu sou só o artesão que esculpiu o presépio da família Santos. Mas se tradicional significa esconder verdades, prefiro a arte honesta, como as de Miguel, que ilumina o futuro de Portugal com energia limpa. Os investidores piscaram, surpresos pela ousadia, e Sofia, puxando a mão de Vítor, disse inocentemente: o tio Vítor, você sabe esculpir. Meu papá constrói o mundo melhor, e o Sr. Rafael ajuda as pessoas a se encontrarem. Qual é o seu superpoder? O salão riu, dissipando a tensão, mas Vítor saiu com olhos venenosos, prometendo retaliação. De volta à penthouse, o trio desabou no sofá, exausto mas vitorioso. Miguel, pela primeira vez, abraçou Rafael sem reserva, o cheiro de cedro dele misturando-se ao perfume de pinheiro. Você defendeu minha honra como se fosse sua. Rafael sorriu, vulnerável: porque é. Eu vi em você o que João via em mim, um homem que luta sozinho, mas merece uma tripulação. Sofia, fingindo sono, sussurrou: agora somos presépio completo. Mas a noite não acabou sem reviravolta. Um pacote anónimo chegou à porta, contendo fotos antigas de Miguel com João, não, Wade, com o antigo namorado, manipuladas para sugerir escândalo. Assinado, V.A. O pânico de Miguel foi visceral. Ele trancou-se no escritório, o laptop aberto em e-mails furiosos para advogados. Rafael bateu à porta, entrando com café e determinação. Isso é guerra suja, mas nós somos mais fortes. Juntos, eles vasculharam as imagens, descobrindo inconsistências, pixeles falsos, metadados de um estúdio em Lisboa ligado a Vítor. Sofia, espiando, trouxe seu tablet. Papá, eu salvei um vídeo da gala. Veja. Nele, Rafael defendendo Miguel viralizara nas redes da empresa, com comentários de apoio de funcionários LGBTQ mais escondidos. O apoio crescia como uma onda, transformando veneno em antídoto. Enquanto a neve voltava a cair, cobrindo Lisboa em um manto branco raro, eles planejam o contra-ataque. Rafael, com seu background em design, cria um infográfico expondo a falsificação, enquanto Miguel agenda uma coletiva de imprensa para o ano novo. Mas o conflito interno de Miguel aprofunda. Ele confessa a Rafael sobre o medo de perder Sofia, e quando o trauma do divórcio. A mãe dela me acusou de corrompê-la. E se Vítor usar isso? Rafael, tocando seu ombro, compartilha: João e eu nunca adotamos, por medo do mesmo. Mas olhe para Sofia, ela nos escolheu. Isso é amor, não lei. A reconciliação veio em uma caminhada noturna pelo Chiado, luzes de Natal refletindo nos olhos deles. Sofia corria à frente, caçando flocos de neve, enquanto Miguel e Rafael paravam sob um lampião. Eu não esperava isso no Natal, admitiu Miguel. Um presente que respira. Rafael inclinou-se, o beijo na bochecha um selo de promessas. Mas o telefone vibrou. Lúcia, arrependida, convidando-os para o jantar de família em Porto. Um passo para a cura, ou armadilha. No trem para o norte, paisagens de vinhedos invernais desfilavam, e Sofia cochichava planos para conquistar a tia. Chegando à casa de Lúcia, com suas paredes azulejadas e cheiro de caldo verde, o ar era denso de expectativa. Lúcia abraçou Sofia, mas hesitou com Rafael. Eu rezei, Miguel. Peço perdão. O jantar fluiu com histórias, a avó de Rafael contando de santos que amavam além das normas, mas o clímax irrompeu quando Vítor ligou, fingindo preocupação. Amigo, ouvi sobre as fotos. Vamos conversar, pelo bem da empresa. Miguel desligou, furioso, e confrontou a família. Isso não é sobre negócios, é sobre quem eu sou. Gay, pai, CEO. Aceitem ou percam. Lágrimas de Lúcia romperam o dique, revelando seu próprio segredo, um irmão gay, perdido para a AIDS nos anos 80, silenciado pela vergonha familiar. Eu temo de perder como perdi a ele. O abraço coletivo foi catártico, laços tecidos com fios de dor compartilhada. De volta a Lisboa, fortalecidos, Miguel e Rafael enfrentam a coletiva, com Sofia no colo. Ele anuncia o programa Luz para Todos, inclusão LGBTQ+, na empresa, e expõe Vítor em um relatório ético. O escândalo vira triunfo, ações subindo, aliados emergindo. Mas a reviravolta final, Rafael propõe uma viagem ao Douro, para esculpir nosso próprio presépio. Miguel aceita, o coração leve. Em uma vinha nevada, sob estrelas, eles brindam, ao Natal que nos surpreendeu. Sofia ri, e o amor,
profundo e KCH floresce, não em fogos, mas em raízes eternas. O ano novo explodiu em Lisboa com fogos que pintavam o céu de castelos em chamas, mas para Miguel, o verdadeiro espetáculo era o homem ao seu lado na varanda da penthouse. Rafael, com um copo de espumante na mão, observava as explosões refletidas no Tejo, o rosto iluminado por uma paz que contrastava com o caos recente. Sofia, já dormindo no quarto decorado com estrelas de papel, sonhava com vinhas mágicas. Você mudou tudo em uma semana, murmurou Miguel, a voz rouca de emoção contida. Rafael virou-se, os olhos avelã capturando os dele, não eu, nós. Como um fado que começa triste, mas termina em esperança. Os dias seguintes foram uma calmaria relativa, mas o conflito latente fervia sob a superfície. A Santos Corp celebrava um novo programa de diversidade com um evento interno no Aquário de Lisboa, peixes tropicais nadando em tons de arco-íris, metaforicamente perfeito. Miguel discursou com confiança renovada, Rafael ao lado como conselheiro informal, mas um e-mail anónimo chegou durante o coquetel. Coordenadas GPS para um encontro urgente em Belém, assinado VA, é uma armadilha, alertou Rafael, mas Miguel, impulsionado por raiva acumulada, decidiu ir, chega de fugir. Hora de enfrentar o passado. Sozinho na torre de Belém ao entardecer, com o vento atlântico chicoteando as amarras antigas, Vítor surgiu das sombras, terno impecável contrastando com o olhar selvagem. Você acha que ganhou, Miguel? Aquelas fotos eram só o aperitivo. Eu sei sobre sua família secreta, o artesão, a menina. Um escândalo, e a custódia é minha aliada no tribunal. As palavras eram veneno puro, evocando medos primordiais, perda de Sofia, ruína profissional. Miguel apertou os punhos, o coração martelando como o sino da torre. Você traiu não só a mim, mas a Portugal, um país que avança, enquanto você se agarra a preconceitos medievais. A discussão escalou para gritos, atraindo olhares de turistas, mas Vítor riu, sádico. Eu construí isso com você, mas você trouxe sua anormalidade. Saia da empresa ou eu destruo tudo. Miguel, tremendo, recusou-se a recuar, mas o confronto físico quase aconteceu quando Vítor avançou, até Rafael aparecer, correndo da praça, alertado por um app de localização que instalara secretamente no telefone de Miguel. Pare. Isso não é negócios, é ódio. Vítor recuou, mas não sem uma ameaça final, vocês vão se arrepender. De volta ao carro, o silêncio era um abismo. Miguel explodiu, você me seguiu. Não sou criança. Rafael, ferido, rebateu, e eu não sou babá, sou parceiro. Você ia sozinho para o lobo. O conflito se aprofundou em uma discussão que expôs fissuras. Miguel, moldado por anos de isolamento, lutava contra a vulnerabilidade. Rafael, marcado pela perda, temia ser descartado novamente. Sofia, acordando com o barulho ao chegarem em casa, chorou, não briguem. O presente era para unir, não dividir. O ápice emocional veio quando Miguel, sozinho no banheiro, desabou, as lágrimas misturando-se à água do chuveiro, questionando se merecia tal amor. Mas o amor, em sua essência portuguesa, resiliente como o sobreiro no Alentejo, curou. Rafael bateu à porta, entrando com uma toalha e palavras suaves. Eu perdi João porque não lutei o suficiente. Não te perco por orgulho. Eles se abraçaram sob o vapor, o primeiro beijo verdadeiro um sussurro de lábios, cheio de ternura e promessas não ditas. Sofia, espiando, sorriu, sua orquestração funcionara. A reviravolta veio dias depois, com a ajuda de um ecarético da comunidade LGBTQ+, um amigo de Rafael de Marchas do Orgulho em Lisboa, eles rastrearam as falsificações de Vítor até um freelancer pago. Evidências em mãos, Miguel convocou o conselho, expondo tudo em uma reunião tensa no escritório envidraçado com vista para o Parque Eduardo VII. Vítor não é rival, é sabotador. E sua homofobia é o verdadeiro risco aos negócios. O Conselho, pressionado por ações em alta graças ao boost positivo do programa de diversidade, votou pela demissão de Vítor e uma parceria com a ONGS para treinamentos anti-preconceito. Enquanto isso, o desenvolvimento de personagens se entrelaçava. Sofia, em terapia escolar sugerida pela avó brasileira, articulava seu próprio conflito, o medo de perder o papá para o trabalho, como perdeu a mamãe. Miguel, ouvindo-a em uma sessão familiar no centro de Lisboa, prometeu equilíbrio. Você é meu sol, filha. O resto orbita. Rafael, convidado, compartilhou sua jornada de luto, ensinando-a a esculpir uma figurinha, um anjo com asas de arco-íris. O conflito familiar ressurgiu em uma visita surpresa a Évora, terra natal de Rafael. Sua mãe, uma viúva devota com rosários no pulso, recebeu-os com hospitalidade fria. Filho, esse homem. E a menina? O que dirá a vizinhança? Rafael, pela primeira vez, confrontou. Mãe, João era família.
Miguel e Sofia são agora. Aceita ou perca. Lágrimas fluíram, histórias emergiram, o pai de Rafael, um pastor que escondera sua própria bissexualidade. A reconciliação, sob as estrelas do Alentejo, fortaleceu Rafael, que esculpiu um presépio familiar para a mãe, simbolizando renascimento. De volta, um novo clímax, Sofia adoece com uma gripe forte, hospitalizada no Hospital de Santa Maria. Miguel vela ao lado dela, o medo paralisante, enquanto Rafael coordena apoio, flores de associações, visitas de amigos. Na febre, Sofia delira: papá, não deixe o Sr. Rafael ir, ele é nosso milagre. Miguel, exausto, confessa a Rafael no corredor ascético: eu te amo. Medo e tudo. O beijo ali, sob luzes fluorescentes, foi o selo de um amor profundo, KCH tinha em sua simplicidade. Recuperada, Sofia testemunha o pedido informal de Rafael, uma viagem ao Douro como nossa lua de mel familiar. Lá, entre vinhedos, eles plantam uma videira, símbolo de raízes que crescem apesar das tempestades. Vítor, processado, some das manchetes, e a família Santos Oliveira floresce, provando que em Portugal, o amor vence com graça e garra. Primavera irrompeu em Lisboa como um fado alegre, azulejos ganhando vida com flores de jacarandá roxo forrando as calçadas do Chiado. Miguel, agora equilibrando CEO e pai com maestria renovada, caminhava de mãos dadas com Rafael pelo jardim botânico, Sofia correndo à frente com um caderno de desenhos. O presépio de Natal, guardado na prateleira, servia de lembrete, o presente surpreendente evoluíra para uma rotina de amor, mas o destino, caprichoso como o oceano lusitano, reservava novos conflitos. A Santos Corp lançava o projeto Arco-Íris, painéis solares em comunidades rurais LGBTQ+, no interior de Portugal, e Miguel era o rosto da campanha, entrevistado na RTP com Rafael ao fundo, discreto mas presente. Mas o sucesso atraiu inveja. Um jornalista sensacionalista de um tabloide de direita, financiado por resquícios da rede de Vítor, publicou uma peça difamatória, o CEO gay, inovação ou propaganda pessoal. Fotos granuladas de Miguel e Rafael em Belém viralizaram, reacendendo trolls online e cartas anônimas à empresa. Miguel, no escritório minimalista com arte de Paula Rego nas paredes, sentiu o pânico retornar, mais afiado agora que tinha tanto a proteger. Eu sabia que a visibilidade custaria caro, confessou a Rafael durante um jantar em um tasco de Alfama, o aroma de sardinhas assadas misturando-se ao som de guitarras. Rafael, mastigando paella devagar, rebateu: custa-se esconder mais. Nós somos a prova de que amor constrói, não destrói. Mas o conflito interno de Miguel se aprofundava, ele sonhava com noites de insomnia, revivendo julgamentos da juventude em Coimbra, onde clubes noturnos eram refúgios precários. Sofia, agora em aulas de escultura com Rafael, notava a tensão: papá, porque as pessoas são ruins com o amor? A pergunta, inocente, cortou como navalha, levando a uma conversa familiar no terraço, com vista para o castelo iluminado. Miguel explicou com honestidade temperada: porque o medo faz monstros, filha. Mas nós mostramos que amor é luz. Inspirada, ela desenhou um cartaz para a escola: famílias são corações, não regras, que viralizou localmente, atraindo apoio de professores e pais progressistas. O clímax veio em uma marcha do orgulho em Lisboa, o rocio lotado de bandeiras arco-íris e drag queens performando sob o arco da Rua Augusta. Miguel, Rafael e Sofia marchavam no carro alegórico da empresa, mas manifestantes contrários, um grupo conservador católico, cercaram o veículo, gritando pecado e jogando folhetos. Sofia, assustada, agarrou o pai, enquanto Miguel sentia a bala subir. Rafael, protetor, ergueu a voz no microfone: amor não é pecado, ódio é. A multidão aliada aplaudiu, mas um confronto físico irrompeu quando o manifestante avançou, derrubando Sofia do estribo. O caos foi imediato, polícia interveio, Sofia com um arranhão no joelho, chorando nos braços de Miguel. No hospital, enquanto curava o ferimento, o jornalista sensacionalista ligou para entrevista exclusiva. Miguel, furioso, gravou uma resposta ao vivo no Instagram: isso não é sobre mim, é sobre uma criança que merece crescer sem ódio. Portugal é ponte para o futuro, não prisão do passado. O vídeo explodiu, com celebridades como a fadista Carminho compartilhando, virando o título da opinião pública. Mas a reviravolta pessoal veio em uma viagem surpresa ao Algarve, terra de falésias douradas e mar turquesa. Rafael, sentindo o esgotamento de Miguel, alugou uma casa em Lagos, onde o sol poente tingia o céu de laranja. Lá, longe de Lisboa, eles enfrentaram o conflito não dito. Rafael confessou inseguranças: eu sou só um artesão, você, um titã. E se eu te atrasar? Miguel, caminhando na praia da Dona Ana, pegou sua mão: você me impulsiona. Sem ti, sou máquina, contigo, sou homem. O beijo sob as ondas, salgado e profundo,
selou o compromisso, um anel simples de prata, esculpido por Rafael, trocado em segredo. Sofia, construindo castelos de areia, testemunhou e aplaudiu, agora somos para sempre. Mas o destino testou novamente, de volta, a mãe biológica de Sofia, Ana, conta todo o Brasil, arrependida, querendo reconexão. A notícia abalou Miguel, ela partiu por minha culpa. E se quiser a custódia? A reconciliação virtual, com Sofia rindo na tela, curou feridas antigas, mas elevou o desenvolvimento de Rafael. Ele propôs uma exposição de esculturas em Lisboa, Amores Escondidos, inspirada em suas histórias compartilhadas. A abertura no Museu Nacional de Arte Contemporânea foi um sucesso, com peças que capturavam dor e redenção, uma estátua de dois homens entrelaçados, protegendo uma criança, atraindo críticos e compradores. Contudo, o conflito corporativo não acabara. Vítor, agora em processo, vazou áudios falsos de Miguel, discriminando heterossexuais. O escândalo atingiu o pico em uma audiência judicial no Tribunal de Lisboa, com câmaras flashando. Miguel testemunhou, voz firme, isso é calúnia. Meu amor por Rafael é força, não fraqueza. Rafael, ao lado, depes sobre a falsificação, sua calma desarmando o promotor. Sofia, em carta lida em corte, escreveu, meu papai e tio Rafael me ensinam a amar todos. Vítor mente porque tem medo. O juiz arquivou o caso, multando Vítor, e a vitória catalisou um novo capítulo. Miguel e Rafael adotam formalmente uma rotina compartilhada, movendo-se para uma casa em Cascais, com jardim para as esculturas de Sofia. Mas uma surpresa final, Ana visita Portugal, trazendo presentes e abraços, formando uma rede familiar transatlântica. Sob o sol de verão no Estoril, eles piquenicam, risos e quando. O Natal nos deu isso, diz Miguel. Rafael sorri, e o ano todo nos dá mais. Amor, KCH gatinho e profundo, floresce eterno. Verão em Portugal era um incêndio lento, o ar de Lisboa carregado de jasmim e mar, mas para a família Santos Oliveira, era tempo de colheita, literal e figurativa. Na nova casa em Cascais, com vista para o Atlântico espumante, Rafael montava um ateliê ao ar livre, cinzés dançando em madeira de sobreiro, enquanto Sofia aprendia a entalhar conchas. Miguel, de laptop na varanda, finalizava relatórios do projeto Arco-Íris, agora expandido para o Alentejo, instalando painéis solares em vilas onde a aceitação LGBTQ+ era tão árida quanto a terra. Mas o idílio foi interrompido por um conflito inesperado. Um primo distante de Rafael, Tomás, um advogado de Faro com ambições políticas conservadoras, contatou para ajudar na campanha. Tomás, ignorando o passado familiar, pedia doações da Santos Corp, prometendo valores tradicionais. Rafael recusou, mas Tomás invadiu a casa durante uma ausência, confrontando Miguel, você corrompe meu primo com essa agenda. Saia de sua vida antes que eu exponha segredos. O segredo? Uma carta antiga de João, revelando que Rafael quase se casara com uma mulher por pressão familiar, um quase trauma que ele enterrara. Miguel, chocado, confrontou Rafael naquela noite, sob estrelas cadentes da constelação de Sagitário. Você escondeu isso. Somos construídos em mentiras. Rafael, olhos marejados, desabafou. Era vergonha, não mentira. Eu escolhi você, nós, porque é verdade. O conflito escalou para uma discussão acalorada na praia ao luar, ondas rugindo como eco de dores não ditas. A reviravolta veio através de Sofia novamente, ela encontrou a carta velha no ateliê, em vez de esconder, a transformou em arte, uma escultura de asas quebradas se recompondo, presenteada a Tomás em uma visita forçada. O primo, confrontado com a vulnerabilidade, confessou sua própria luta, casado, mas atraído por homens, vivendo em negação. Eu ataco para não ser visto. A conversa, mediada por Rafael, virou ponte. Tomás prometeu abandonar a campanha homofóbica, doando em vez disso para o projeto de Miguel. Enquanto isso, o desenvolvimento corporativo atingia novo patamar. O projeto Arco-Íris ganhou o prémio da União Europeia em Bruxelas, exigindo viagem. Miguel hesitou, deixar a família. Mas Rafael encorajou, vá brilhar. Eu guardo forte. Em Bruxelas, sob chuva fina e arquitetura gótica, Miguel discursou sobre energia e igualdade, mas o clímax pessoal veio em uma ligação, Sofia, com febre de novo, hospitalizada. No quarto do hospital, com monitores bipando, Miguel segurou a mão de Sofia, desculpa por sempre partir. Ela piscou fraca, você volta sempre, papá. Como o sol. Recuperada, a crise fortaleceu laços, Rafael propôs a adoção formal de Sofia, tornando-se pai legal. O processo, em um tribunal de Sintra, foi. Outono trouxe colheita no Douro, eles colheram uvas em vinhedos familiares de Miguel, esmagando em lagares de pedra, risos misturando-se ao mosto doce.
Mas conflito externo, um furacão político, eleições em Portugal com partidos de extrema-direita ganhando tração, ameaçando cortes no funding verde. Miguel, como voz proeminente, é convidado para um debate na SIC Notícias, oposto a um político que ecoa Vítor, diversidade distraída e economia real. O debate, ao vivo de um estúdio em Saldanha, foi fogo. O político ataca agendas Hugo como a de Santos, mas Miguel rebate com dados. Meu agenda gerou 500 empregos rurais, muitos para famílias tradicionais que agora nos apoiam. Rafael assiste em casa com Sofia, orgulhoso, mas o clímax ocorre pós-debate. Ameaças online escalam para um pacote suspeito na porta, cinzas simbólicas, com nota, queime seus pecados. Polícia investiga, ligando a extremistas, e Miguel entra em proteção testemunhal. O inverno retorna com neve em Serra da Estrela, onde fogem para esqui familiar. Lá, em cabana de madeira, com lareira crepitando, eles planejam futuro, a expansão do ateliê de Rafael para a Escola de Artes, Sofia ingressando em clube de escultura. Mas a reviravolta final, o político, pressionado por escândalo próprio, retira-se, creditando debate honesto com Santos. A vitória pavimenta a reeleição de governo progressista. Natal se aproxima novamente, ciclo completo. Na penthouse original, agora segunda casa, eles montam presépio ampliado, figurinhas para Ana, Lúcia, Tomás. Sofia sussurra, ano que vem, mais surpresas. Miguel e Rafael, abraçados, sabem, o amor é a maior. O ciclo do ano fechava como um fado melancólico virando júbilo, com o Natal de 2026 aproximando-se em uma Lisboa envolta em névoa luminosa, luzes de bairro alto pescando como estrelas caídas. A família Santos Oliveira, agora um mosaico completo de origens, Porto, Alentejo, Brasil, preparava-se para tradições expandidas, jantar com Lúcia e Tomás em Évora, seguido de ceia em Cascais com Ana via videochamada. Miguel, no auge de sua carreira, assinava parcerias internacionais para o projeto Arco-Íris, mas o coração ansiava pelo simples, mãos de Rafael no seu, risos de Sofia e quando. Contudo, o destino, sempre dramático em terras portuguesas, tecia um último conflito. Rafael recebeu diagnóstico, um tumor benigno no pulmão, resquício do estresse pós-João, exigindo cirurgia. É operável, disse o médico no hospital Curri Cabral, mas o medo era um abismo, e se? Rafael escondeu inicialmente, esculpindo furiosamente para distrair, mas Sofia encontrou remédios e confrontou. Tio, não esconda. Somos time. A revelação explodiu em uma discussão na cozinha de Cascais, com o mar rugindo lá fora. Miguel, voltando de reunião, encontrou Rafael pálido. Porquê? Depois de tudo, você me exclui. O conflito foi o mais profundo, não raiva, mas terror de perda. Miguel, revivendo a morte da ex-mulher, gritou, eu te amo demais para te ver sofrer sozinho. Rafael desabou, eu temo ser fardo, como fui para João. Sofia, com lágrimas, uniu-os, burdens são para carregar juntos. Lembra o presépio. A reconciliação veio em uma vigília noturna, prometendo transparência eterna. A cirurgia, em uma clínica de Coimbra, terra natal de Miguel, foi tensa, horas de espera no saguão com azulejos de cenas bíblicas, ironia notada. Sofia desenhava anjos protetores, enquanto Miguel orava silenciosamente, ateu mas devoto ao milagre. Rafael emergiu bem-sucedido, o tumor removido, e na recuperação no Douro, rodeado de vinhas outonais, ele propôs formalmente, case comigo, Miguel. Façamos oficial o que o coração já selou. O sim, sob folhas vermelhas, foi aplaudido por Sofia e vinicultores locais. O Natal culminou em uma ceia grandiosa, em Évora, com Lúcia servindo leitão assado, Tomás brindando à família expandida, Ana cantando sambas do Brasil, lágrimas e risos misturaram-se, histórias de cento tapeçaria, de perdas a ganhos. De volta a Lisboa, na missa da meia-noite na Sé, com vitrais dançando em candelabros, eles acenderam vela por todos os presentes surpreendentes, Sofia pela intuição, Miguel pela coragem, Rafael pela gentileza. O clímax final, não de dor mas de êxtase, veio na virada do ano em Sagres, falésias dramáticas, oceano infinito, fogos sobre o cabo de São Vicente. Miguel e Rafael, com alianças trocadas em cerimônia íntima, oficiada por um amigo padre progressista, juraram perante Sofia e o mar, no bem, no mal, no preconceito e na aceitação. Sofia, agora pré-adolescente, ergueu taça de sumo, ao amor que vence Natal após Natal. Anos fluem, mas aquela véspera de 2025 permanece o que eterno, neve em Lisboa, um artesão à porta, uma filha sonhadora. Em Portugal, onde fados choram e riem, eles provam, amor GLBTQCH profundo, cheio de reviravoltas, mas invencível. Uma família forjada em fogo, brilhando como luzes natalinas.